Glória a Deus, graça e paz aí. E aí, Paulo era casado, viúvo, solteiro, divorciado? Você vai saber nesse vídeo. Vamos trazer para você o quê? Algumas pérolas para você, tirado de livros que foram traduzidos do aramaico, do grego e do hebraico, histórias tiradas dos livros originais, que muitas das vezes não é relatado, né, nas Bíblias, e também não são relatados algumas nas faculdades de teologia brasileira. Mas nós vamos trazer aqui algumas pérolas para você. Lembrando a você que se porventura tiver alguém, né, que venha querer contestar aí essas situações, é bom você sempre estar falando que isso são livros históricos, segundo o historiador, para que não soe com tom de heresia. E se você conhece alguém, o irmão é chamado para o ministério da oração, irmão, deixa ele no ministério da oração, não adianta você trazer essas informações para ele, ele não vai querer, né, ele vai te ter como herético, e é o que Jesus nos falou, não adianta atirar aos porcos pérolas, tá bom? Então, ele já está salvo, ele é do ministério da oração, deixa ele no ministério da oração, tá? E toda vez que você for pregar e usar esses detalhes, né, você fala segundo historiador, para que não soe, tá, com um tom de heresia, tá bom? Segundo historiador. Ah, mas tem gente que não gosta, eu não gosto do segundo historiador. Então tira o livro de Atos, o livro de Lucas, tá? Porque Lucas foi o historiador que escreveu o livro de Atos e o livro de Lucas aí na Bíblia Sagrada. Vamos lá então? Primeiro ponto que eu quero trazer a você sobre a vida de Paulo. O primeiro ponto é muito importante, né, interessante, porque Paulo ele era feio, pequeno, né, e baixo, né, e nas suas cartas ele vai dizer que, nas suas epístolas pastorais ele vai dizer o quê? Que, né, aqui o povo chamava Paulo e esperava um galã, né, mas quando ele chegava ali, né, ele assustava o povo assim, como assim dizer, né, assustava o povo assim, o povo ficava meio assustado com a aparência de Paulo. Tanto é que ele fala nas suas epístolas, né, que as suas cartas, né, eram uma benção, né, mas a sua aparência era desprezível. Paulo era desprezado pela tua aparência, né? Paulo morreu aí 3 vezes na Bíblia, né? 2 vezes apedrejado, né? E uma martirizado, né? Paulo, ele era da tribo de Benjamim, irmãos. Isso é muito importante, porque nós vemos muitos pregadores falar que Paulo, ele era sacerdote. Paulo não era sacerdote. Paulo, ele era um fariseu. Ele era uma espécie de advogado, é isso aí, defensor das leis de Moisés, né? Defensor da Torá, né? Paulo, ele era uma espécie de soldado, né? Também, lembra quando ele vai a caminho de Damasco, né? Pede cartas, né? Para matar, naquela época chamada de seita, o cristianismo, o povo de Deus. E no caminho ele tem um encontro com Jesus e o nome do Senhor foi glorificado. Paulo, ele é da tribo de Benjamim, tá bom? Ele é da tribo de Benjamim, não poderia ser sacerdote. Só poderia ser sacerdote, isso está no livro de Levítico, tá? Somente quem era da tribo de Levi. Sacerdote só da tribo de Levi, né? Para cuidar do templo aí, levantado pelo rei Salomão, o segundo templo levantado lá, né? Onde Deus levanta o profeta Ageu, né, para tocar nos utensílios, né, no templo do tabernáculo, só, né, que era o templo que andava, somente o sacerdote, o pessoal da tribo de Levi, o povo da tribo de Levi, que poderia aí, né, exercer essa unção, esse cargo eclesiástico de sacerdote aí, tá bom? Então ele era da tribo de Benjamim, né? Não poderia ser sacerdote porque era da tribo de Benjamim. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. É uma espécie de soldado ou de advogado das leis de Moisés aí, tá bom? Jesus fala
em Atos capítulo 9, versículo 5, né? Que coisa dura, Paulo, é fugir dos meus aguilhões. O que é aguilhões? Aguilhões, pra gente que é da roça, é uma espécie de explora, é uma espécie de explorão que a gente usa para cutucar o cavalo, para dominar o cavalo, né? E Jesus agora vai falar para Paulo que coisa dura é fugir dos meus aguilhões. Paulo vai virar uma espécie de animal mensageiro, né? Um animal mensageiro aí, né? Um animal mensageiro de Jesus. Tanto é que em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele fala, eu sou, né? Eu sou escravo de Cristo, né? Explorões, uma espécie de aguilhão, escravo de Cristo, Romanos 1, capítulo 1, né? Deixa eu ver aqui, fala também da irmã do apóstolo Paulo, do irmão do apóstolo Paulo, né? Então, capítulo 1 de Romanos, versículo 1, ele fala que ele é escravo de Cristo, né? Paulo, ele teve um irmão, né? Ele se chamava Rufo, né? Isso está lá em Romanos capítulo 16 e versículo 13. Paulo, ele teve um irmão que se chamava Rufo, né? Que se chamava Rufo. Isso está em capítulo 16 e versículo 13, tá bom? Paulo foi consagrado ao sacerdócio não, a fariseu tem duas versões nas histórias bíblicas, né? Nas histórias judaicas, nos historiadores, na história bíblica não, na história judaica segundo os historiadores. Uma vai falar que ele foi consagrado a fariseu com 30 anos, que é o que mais bate, né? É a que mais bate. E a outra, alguns livros vai dizer que Paulo superou a expectativa e foi consagrado aos 18 anos de idade, né? Aos 18 anos. Alguns historiadores falam 30 e outros historiadores vão falar aí, né? Vão falar que Paulo aí foi consagrado aos 18 anos, superando a expectativa, né? Paulo se converteu ao cristianismo com 5 anos após a morte de Cristo. 5 anos após a morte de Cristo, Paulo, ele se converte aí ao evangelho de Cristo, chamado por Cristo, a qual ele conta no livro de Atos, escrito pelo evangelista, né, historiador, médico Lucas, né? Paulo, ele tinha profissão, né? Tinha ele era judeu e tinha duas cidadanias, romana e grega, né? Paulo também era poliglota, né? Ele falava judeu, hebreu, né? Ele falava grego e também falava a linguagem do povo romano, né? Do Império Romano, né? Então, Paulo, né? Tinha profissão. Segundo os historiadores, vai dizer que Paulo e o seu pai fizeram tendas ao Império Romano e ao Império Grego. Por isso, ganharam cidadania romana e cidadania grega. Por isso, né, que Paulo falava grego e falava também a linguagem do povo romano, né? Ganhou a cidadania grega, né? Paulo nasceu na cidade de Tarso, que era a capital da Cilícia, né? A capital da Cilícia. Então, Paulo, ele tinha uma profissão. Qual era a profissão? Fazer tendas. Diz que o Império Romano ficou tão satisfeito com o trabalho de Paulo e de seu pai, né, que agora eles resolvem aí dar a cidadania romana e a cidadania grega para Paulo,
e para o seu pai aí, né? Para o seu pai aí, né? Como eu disse, de Tarso, da cidade da capital de Cilícia, né? Paulo fez tendas, né? Ganhou a cidadania romana, né? Sendo ele judeu, né? Sendo ele judeu, ganhou a cidadania romana e essa cidadania grega. No tempo de Gamaliel, existia 70 homens mais sábios do mundo. 70 homens mais sábios do mundo, tá bom? E o primeiro, segundo os historiadores, era Gamaliel, né? Gamaliel. Em homens mais sábios do mundo, o primeiro era Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3, vai dizer que Paulo, ele vai dizer, eu estudei aos pés de Gamaliel, né? E na sua tradução original isso tem um significado. Paulo foi escravo de Gamaliel, né? O escravo de Gamaliel. Paulo tinha uma rivalidade com Gamaliel e não falava muito de Gamaliel, né? Paulo foi abusado assim por Gamaliel. Gamaliel abusou demais de Paulo. É por isso que Paulo ele não fala muito de Gamaliel, tá bom? Não fala muito de Gamaliel aí, tá? Então, na tradução no original, tá? A palavra estudei aos pés de Gamaliel, tá? Significa que ele foi escravo de Gamaliel. Você vê, ó, naquela época, até os dias de hoje, né? Se você for fazer uma boa faculdade é muito cara. Imagine naquela época, né? Paulo estudou numa faculdade de teologia para defender as leis de Moisés, né? Que é a lei daquele povo até os dias de hoje. E o que acontece? Embora os pais de Paulo tinha muito recurso financeiro, era muito rico, né? Mas não se dava para pagar a faculdade de teologia, né? A qual o professor era Gamaliel. Então, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que Paulo se tornou escravo de Gamaliel aí, tá bom? Paulo se tornou escravo de Gamaliel, tá bom? Para ele pagar a sua faculdade, tá? Paulo teve que se tornar escravo de Gamaliel. E sabe por quê? Né? Lembrando a você que sabedoria gera custo. Lembra de Salomão? O sacrifício de 1000 bois que ele fez. E segundo os historiadores, né, trazendo para os dias de hoje, cada boi valia $3.000. $3.000. Né? 1000 bois valendo $3.000. Né? Deus se agradou tanto do sacrifício de Salomão, né, que deu para ele o que? Sabedoria. Sabedoria. Bom, e na época de Paulo e Gamaliel, sendo um homem mais sábio do mundo, a faculdade era muito cara. Paulo, para conseguir estudar na faculdade, Gamaliel vira escravo de Gamaliel. E Gamaliel era tão sábio na época que ele não era chamado de rabi. Nós sabemos, né? A tradução vai falar que Jesus é chamado de rabi. Rabi, né? Olha só, Gamaliel era chamado de Rabã, né? Rabã, que quer dizer mestre supremo. É lógico que Gamaliel não foi mais sábio do que Jesus, não é isso que eu estou querendo dizer para você. Só estou querendo expressar para você que a palavra rabi significa mestre. Né? Às vezes que Jesus é chamado de rabi, fala rabi, mestre. Né? E Gamaliel é chamado de Rabã, né? Que significa mestre supremo, mestre dos mestres. Tá? Mas isso não quer dizer que eu não estou dizendo que Gamaliel foi mais sábio do que Jesus. Tá bom? A história vai dizer que Gamaliel foi substituído por Paulo. Isso é verdade, né? Quando ele se formou a fariseu. Por 1 ano. A história vai dizer, né? A história vai dizer que Gamaliel, ele se converteu ao cristianismo, né? Isso, a base bíblica que nós teólogos, segundo os historiadores, vai afirmar sobre isso, é quando lá Gamaliel, né, quando Gamaliel, ele é citado lá em Atos, que ele fala assim, ó, essa obra aí, se for do homem,
ela vai desfalecer, ela vai desaparecer, né? Ela vai deixar de existir. Mas se essa obra for de Deus, ninguém vai parar, essa obra vai permanecer, essa obra vai continuar. Então não adianta, né? O próprio Gamaliel ele vai falar isso no livro de Atos, não adianta perseguir, não adianta tentar parar essa obra. Se essa obra for de Deus, ela vai continuar. Né? De fato, aconteceu. Diz que após tempo à frente, Gamaliel se converte ao cristianismo primeiro do que Paulo, né? E Paulo vai tomar o lugar de Gamaliel por um ano. Por um ano, Paulo vai tomar o lugar de Gamaliel, né? A base bíblica disso, né, é quando Estevão, no livro de Atos, é apedrejado, né? E aos pés de Paulo é jogado as vestes, né, de Estevão, né? Porque ele era o mestre ali, ele era o rabi, ele era o chefe, né, daquele povo ali, né, daquele povo. E também tinha uma rivalidade que eu vou falar mais para frente entre Estevão e Paulo, né? Também em algumas histórias vão dizer que Estevão também estudou na faculdade aí de teologia de Gamaliel. Eles tinham uma rivalidade desde aí também, né? Eles já se conheciam. Na verdade não tinha uma rivalidade, a rivalidade vai surgir mais pra frente, que eu já vou te falar o que é, né? Gamaliel aceitou Jesus primeiro do que Paulo, e diz que o apóstolo Pedro batizou Gamaliel, tá bom? A história vai dizer que o apóstolo Pedro batizou Gamaliel, tá bom? Paulo se converteu ao cristianismo 5 anos após a morte de Cristo. Isso é interessante, né? A caminho de Damasco, 5 anos depois da morte de Cristo, né? Cristo vai chamar aí o apóstolo Paulo. E eu sou muito observador, mano. Nós vemos algumas pessoas falarem, né, que são 12 apóstolos que Jesus chamou. Não são 12 apóstolos, não. São 14 apóstolos, tá bom? 12 com Judas. Judas se mata por trair Jesus. Entra Matias, 13º, e o 14º é o apóstolo Paulo, tá? É o apóstolo Paulo. Eu gosto até de brincar com alguns pastores, perguntam quantos apóstolos tem na Bíblia? 12, mas não é 12, são 14, tá bom? São 14 apóstolos aí, tá? Chamado por Jesus. Embora na minha visão, né, Matias não foi escolhido por Cristo, né? Eles estavam mais preocupados aí em substituir Judas. Quando a gente olhando, fala que ele foi escolhido na sorte, né? Embora tinha a direção, ele foi escolhido na sorte, né? Mas nós não temos histórias de Matias, nada nos surpreende eu falar de Matias. Na verdade, eu vejo 2 vezes Matias, 2 vezes a Bíblia falar de Matias só. Bom, 2 vezes só que eu vejo. Não vejo pregação de Matias, a não ser para falar, né, que ele não se destacou entre os apóstolos, a não ser aí o apóstolo Paulo, que foi um homem muito importante para o cristianismo, que trouxe o estudo para o cristianismo, né, ao ponto de abrir as 7 igrejas da Ásia Menor, que são as igrejas que estão em Apocalipse, né, a qual o apóstolo Paulo vai enviar as cartas às igrejas de Apocalipse aí, tá bom? E agora, Paulo era solteiro, viúvo, casado ou noivo, né? Então vamos lá, isso é muito interessante. Na cultura do povo judeu, para se tornar fariseu, tinha que ter, tinha que ser casado, né? Tanto no Sinédrio como fariseu, né? Tinha que ser casado, né? E o casamento deles são diferentes da cultura brasileira. Quando se noiva, né? Quando se noiva, já para ele já é um casamento. Já é considerado um casamento. Então, quando Paulo foi consagrado a fariseu, a história, os historiadores vão dizer que ele era noivo. Tinha que ser pelo menos noivo, né? Já que não tinha se consumido o casamento, tinha que ser pelo menos noivo.
Então Paulo era noivo, né? Para se tornar fariseu, né? Para se tornar fariseu, Paulo aí era noivo, tá bom? Paulo era noivo, que na cultura deles é praticamente casado. E tinha o nome dessa mulher, né? Tinha o nome dessa mulher? Tinha, tá bom? O nome dessa mulher, tá? Se chamava Abigail. Abigail. Eu já vi até alguns filmes que verdadeiramente, né, batem com essa história. Eu já vi alguns filmes de Paulo que batem com essa história, né? Não é uma história vazia, né? É uma história que verdadeiramente eu já vi alguns filmes, né? Creio que sendo retirada desses livros que são traduzidos, são tirados do hebraico, do aramaico e do hebreu, tá bom? São histórias que se batem, histórias que se confirmam uma com as outras, né? E disse, e se assuste, por isso que eu lembro que eu falei para você que tinha uma rivalidade entre Estevão e Paulo. Diz que Abigail era irmã de Estevão. E quando ele foi apedrejado, né, tudo bem que ele estava pregando a palavra de Deus, mas os historiadores também vão falar que Paulo ele vai incentivar a apedrejar Estevão, né, ele estava substituindo Gamaliel, né, Gamaliel já tinha se rendido aos pés de Cristo, e Estevão e Abigail também. E a briga era porque Estevão estavam, segundo os historiadores, falando para Abigail, sua irmã, largar do fariseu, que era Saulo, né? Que era Paulo. Então, segundo os historiadores, isso motivou aí o apedrejamento de Estevão aí, né? Por essa rivalidade que eles tinham aí, né? Que eles se criaram porque ele era fariseu e Abigail e Estevão era do cristianismo aí, né? Mas segundo os historiadores, ela morreu antes de Paulo se casar com ela, tá? Segundo os historiadores, ela morreu antes de Paulo se casar com ela. Segundo alguns historiadores, diz que ela pegou uma espécie de febre. A ocasião foi por causa dessa pressão psicológica que ela teve, né? De gostar, de amar e querer se casar com um fariseu, e ela tinha se tornado aí ao cristianismo, tinha se rendido ao cristianismo junto com o seu irmão Estevão. Aí, tá bom? Só que Paulo, mais para frente, ele quer se casar de novo. Você encontra essa história no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. É isso aí. Em capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 5, né? Paulo, ele fala que ele tem direito de ter uma mulher como os apóstolos têm, né? Como os outros irmãos têm. Então, Paulo, capítulo 9, versículo 5, né? Ele fala, né, que ele tem direito. Ele quer se casar de novo, né? E viúvo, né? Paulo foi noivo, segundo a cultura do povo, casado, e viúvo, né? E viúvo também aí, né? Diz a história segundo os historiadores, né? Só que ele não se casa. Quando ele escreve lá em 1 Coríntios 9, 5, né, ele não se casa. Por quê? Porque acontece a fatalidade do quê? A fatalidade de Paulo aí ser preso. E segundo os historiadores, Paulo, ele ficou preso por 12 anos. 12 anos Paulo fica preso, né? E Paulo, segundo os historiadores, morreu com 72 anos de idade. Mas a teologia brasileira, tá? A teologia brasileira, né? As faculdades brasileiras, algumas faculdades falam que ele morreu com 64, com 63 ou com 65 anos de idade, né? E tem duas histórias diferentes aí. Na teologia brasileira fala que Paulo aí morreu de martírio, né? Morreu de martírio. E segundo os historiadores, segundo as outras faculdades que não são brasileiras, vão dizer aí que Paulo, ele foi solto, continuou a pregar lá em Roma, né? Na cidade de Roma, e continuou a sua vida lá. E não tem mais história para falar de Paulo aí, tá bom? Então são detalhes para você aí que gosta de estudo,
para ajudar os seus membros, para ajudar aí nas suas pregações. Como eu disse no começo, sempre cita que são histórias tiradas segundo o historiador, tá? Segundo o historiador aí, para que não venha soar com um tom de heresia. Vão ter algumas apostilas, tá? Que trazem histórias judaicas que ajudam na pregação, cultura do povo judeu, tá? Nós temos essas apostilas. Eu tenho duas aqui, uma de Apocalipse, que ensina você a ler de Apocalipse, é a que eu tenho no momento, né? Tenho a outra que fala sobre a história da Bíblia e dicas para pregadores. E se você quiser essa apostila, entre em contato comigo no DDD 11 no 943 28 34 64. 943 28 34 64, tá bom? Quem vos fala é o apóstolo Fábio Sugai, pastor Fábio Sugai, tá bom? E estamos aí, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor à sua disposição, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deixa teu like aí, tá bom? Inscreva no canal, porque todos os dias nós vamos estar fazendo aí de 1 a 2 vídeos de história judaicas, de história segundo o historiador, tá? Para você acrescentar no seu conhecimento. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.